Pronto. Todos os sistemas operacionais passam por uma constante atualização, né? A cada 6 meses o Linux solta lá uma release nova. Pessoal, qual a diferença entre versão e release de software? Pode ser qualquer software, né? Não só sistema operacional. Quem sabe me dizer? Pergunta, microfone aberto, chat também. Ó, tô esperando. Professor, eu acho que release talvez seria pequenas mudanças que houve no software e a versão seria uma atualização grande, uma mudança maior. Perfeito, Leandro. Muito obrigado. É isso mesmo, tá certinho. A, a versão é um salto tecnológico, né? São mudanças bem maiores. A release é somente assim um aperfeiçoamento. Sai nova release assim a cada mês, a cada 6 meses. E versão a cada ano, mais ou menos, né? Eu estou falando aqui de reinstalar uma versão. Por quê? O release, você não precisa fazer todo esse trabalho aqui, né? Você só roda lá uma aplicação de patch. No Linux, no Unix, a gente fala patch, é um remendo, traduzindo. No Windows, ele fala que é como é que fala? Atualização, né, automática. Ele pede para você agendar, né? Ele faz tudo sozinho, bem fácil. Aí não é o caso aqui. Estou falando reinstalar mesmo, né? Do zero. Então, tem duas opções aqui, né? Você põe lá o DVD de instalação do Windows 11, por exemplo. Pessoal, o DVD não usa mais, tá? Agora é tudo na base do pendrive. Eu até fui ali na loja do bairro comprar um DVD, a mocinha deu risada, né? Só faltou ela falar, você é velho, né? Não usa mais. Falou, ó, ninguém procura, não tá vendendo, a gente não tem mais, né? Agora é pendrive. Olha, eu tenho um aqui, eu comprei um pendrive lá e agora você vai fazer download daquele arquivão .iso, né, da internet, do Windows ou do Linux, e vai gravar no pendrive, tá? Tem um programinha que formata o pendrive de uma maneira especial que ele possa dar o boot. Eu usei esse cara aqui, ó, para instalar o nosso sistema, que eu vou mostrar na próxima aula para vocês como que eu fiz. Ele se chama Rufus, tá? É um programinha leve, fácil de instalar, porém você tem que tomar algumas decisões de como é que você vai formatar o pendrive, senão você perde um tempo enorme, a hora que vai dar o boot não funciona. Eu vou explicar, tá? Por quê? Então, todo analista, né? Eu sou analista de suporte, trabalho com administração de sistemas, administração de banco de dados, administração de rede e instalo ferramentas de software, né, para os engenheiros lá que desenvolvem software, né? Eu mantenho toda a plataforma computacional e deixo tudo pronto para o pessoal usar, né? E o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer isso aqui, ó, reinstalar do zero.
vou fazer do meu jeito, tudo atualizado, a última versão possível, né? E eu gosto mais assim. Tem um outro abordagem que é o upgrade. Quando você está rodando lá o programa de instalação do sistema operacional, ele vai perguntar para você também, você quer fazer um upgrade ou você quer reinstalar do zero? O upgrade é mais prudente, ele não estraga a máquina, ele só vai lá e troca os arquivos do núcleo do sistema operacional, a gente chama kernel, né? Os arquivos de software básico, né, do sistema operacional, programas utilitários do sistema operacional, bibliotecas, né? E aí acabou, ele não estraga a configuração do sistema, né? Não reformata nada. É um processo mais prudente. Mas eu gosto de refazer tudo. Por quê? Eu aproveito para reformatar o HD. Você passa limpo, né? O HD às vezes está meio, sei lá. Eu não entendo direito, confesso para vocês. Mas quando você reformata, uma coisa é certa. Faz aquela reformatação completa, viu, pessoal? Demora pra caramba. O que que o sistema operacional faz? Ele vai verificar o hardware da mídia lá. Se tiver algum setor defeituoso, ele testa setor por setor. Ele joga lá um dado qualquer aleatório, depois ele lê de volta. Ah, tá lendo e gravando. E às vezes ele vê algum setor lá, que alguma mancha no HD, né? Sei lá, que não está funcionando, ele isola e o HD fica mais confiável, né? Talvez ainda você queira atualizar o file system. O que é isso? Sistema de arquivos, né? Deixa eu só fechar uma porta aqui. Um minutinho, por favor. Tchau, neném. Tchau. Vai. Eu quero mudar, por exemplo, de sistema de arquivo antigo FAT32, que é obsoleto, não usa mais, para NTFS no Windows. Ou no Linux, tem os sistema de arquivo ext3, ext4, né? Que é mais atual. Vocês sabiam que o Linux também aceita o NTFS do Windows? Isso é muito bom, né? Se você tem um HD do Windows, você quer acessar pelo Linux, você acessa. Ou ainda, você quer reorganizar o particionamento do disco, né? Ah, essa partição aqui do sistema operacional está muito pequena, encheu. Eu vou dividir, aumentar essa partição, né? E ocupar mais o espaço que está sobrando na partição vizinha. Ou ainda, eu quero criar uma partição nova. Vou mudar o layout do HD, né? Bom, então, o primeiro cenário, reinstalação do sistema. É esse que a gente está vendo. Isso aqui eu já falei, né? Vamos passando. O importante é fazer antes de rodar a reinstalação do zero. Nem precisa avisar, né, pessoal? Fazer backup de tudo, né? Salve todo. Primeiro você começa salvando os arquivos de configuração do sistema. No Linux, por exemplo, esses arquivos ficam na pasta /etc. Salva essa pasta inteirinha, tem muita coisa lá. Se você perder, vai dar um trabalho para reconfigurar de novo, né?
Tem senha de superusuário, root. Tem que voltar com a mesma senha, né? Um servidor corporativo. Você não pode mudar a senha. Tem os seus colegas que também acessam, né? Salva a senha do root. Tem procedimentos de como configurar, anexar a máquina ao domínio. O que é isso? O que é um domínio? Ah, desafio, quero saber. Leandro, vamos ver o que Leandro pôs aqui. Propriedades do Drive, Rufus, maravilha, é isso mesmo, Leandro. Eu usei esse programinha aqui. Você tem que tomar algumas decisões aqui, ó. Que se você não pôr certinho, não vai dar o boot. Eu já vou falar. É esse mesmo. Dizem que é o mais usado, né? Obrigado, viu? É isso mesmo. Compartilha aí para nossos colegas. O que mais precisa salvar, né? Eu estou falando mais do Unix, né? Que eu trabalhei, mas se aplica para Windows, mesma coisa. Senhas de admin no Windows. E o que é um domínio? Quem sabe o que é um domínio? Estou falando assim do ambiente empresarial, na rede. Você chega lá com o seu laptop na empresa e eu quero anexar meu laptop no domínio da empresa. O que é isso? Quem sabe? Desafio vai ganhar um abraço virtual, hein? Quem fizer. Seria o servidor, professor? Ou não? Sim, você vai conectar o seu laptop ao servidor da empresa. Vai obter assim fazer parte do grupo de máquinas da empresa, né? Vai ter permissões de acessar os serviços oferecidos pelo servidor da empresa, né? Então, um domínio é um grupo de máquinas. É isso, que compartilham a mesma permissão, os mesmos serviços, né? Um serviço assim, para dar de exemplo mais básico. Você liga a máquina lá na firma, ele já pede nome de usuário e senha, né? Quem está pedindo esse nome de usuário e senha? Não é o seu laptop, é o servidor central. Se você não der a senha correta, ele não deixa você acessar nada dentro da empresa. Tem outros serviços, né? O drive da rede, você salvar todos os planilhas, todos os dados seus no servidor corporativo, assim fica compartilhado, todo mundo acessa. Serviço de e-mail, né? Tem muitos outros serviços. Então, como é que você vai anexar a máquina ao domínio? Tem uma senha, tem um procedimento para rodar, tem várias informações de configuração de domínio. Salva tudo isso. Outra coisa, licença de software, né? Faz de conta que o engenheiro lá usa o software para desenho mecânico, AutoCAD. Aquele negócio é chato, vocês não imaginam. E a licença dele, se não configurar bonitinho lá, ele não funciona. Tem o código da licença, o procedimento para habilitar a licença, tem que estar tudo documentado. Senão, como que você vai lembrar disso? Você formatou o HD, perdeu tudo. Então, essa é a diferença entre upgrade e formatado zero. Bom, então faz de conta, né? Estou discutindo aqui upgrade ou reinstalado zero. Contudo, não se pode confiar que os dados não serão perdidos. Vou rodar um upgrade. Beleza, mas mesmo assim, ó,
Não confia. Você tem que ser precavido, sem surpresas desagradáveis, imprevistos acontecem. Não se arrisque, né? Depois você vai chorar bastante, alguém vai demitir você, é muito triste, viu? Ó, algum engano pode ser cometido, algum imprevisto pode acontecer. Aquele software que funcionava não funciona mais e agora não consigo. Não acho onde que está o backup, sei lá. Você poderá se esquecer de algo. Acontece direto, pessoal. Toda mudança deve ser muito bem planejada. Vou mexer numa máquina lá, um servidor corporativo. Estou falando assim, o negócio mais sério que existe. Você tem que planejar, mostrar o plano para alguém que vai revisar o seu plano, vai colaborar com você, né? Acrescentar alguma coisa. Normalmente é o seu chefe mesmo, né? Você sempre tem que envolver mais alguém nesse atividade crítica, arriscada. Missão é crítica, é arriscado, você tem que se expor, né? É muito emocionante, pessoal. Eu trabalhei ali bem no, bem no data center, naquelas máquinas que não pode parar nunca. Aí o que que tem que fazer ainda? Você vai instalar o Windows 11, sei lá. No meu caso era Unix, né? Solaris 10 eu instalava. Pega uma máquina igual aquela que você vai mexer, deixa ela quietinha lá, tá funcionando, tá em produção, né? Se não puder mexer, se não precisar mexer, melhor. Eu pego uma máquina igualzinha àquela, sempre tem lá umas 3 ou 4, tem que estar prontinha para entrar em operação, aquela história que eu já falei. Roda o procedimento nessa máquina no laboratório primeiro, né? A mesma versão de o sistema operacional, a mesma máquina, né? Aí você vai medir o tempo que você gastou. Por quê? Esse tempo a máquina vai ficar fora do ar, o serviço não vai estar disponível, né? Aí você ensaia o procedimento, né? Aprende tudo, estuda, lê o manual técnico, né? Aprende como se faz primeiro, antes de mexer no sistema que está em produção, operando normalmente. Aí tem uma pergunta que você deve fazer para o seu chefe, para quem inventou essa enrascada aí. Quem que está querendo atualizar? Por que que você quer mexer nessa máquina? Não está funcionando tudo certo? Então, eu não vou atualizar nada. Pronto. Fala assim mesmo, desse jeito. E espera para ver a reação, né? Eu fazia assim, falava bravo, batia na mesa. Considera. Qual é o problema de eu não atualizar? Tá lá com Solaris 9, ele quer atualizar para Solaris 10. E eu tô batendo o pé que eu não vou fazer. Me convença, né? Tem algum problema comprovado, alguma razão para você mexer na máquina? Se ninguém contestar, não mexe em nada, deixa tudo ótimo, não mexe em nada. Olha, me livrei de uma, cara. É assim que a gente trabalha, tem que ser precavido. Bom, se, contudo, for comprovado que a atualização é necessária, não dá para continuar mesmo, tecnicamente assim. A primeira coisa a fazer é o quê? Backup completo de tudo. Pessoal, esse backup é um que você faz a mais, tá? Só para você. Backup, pessoal, é coisa muito séria. Você tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês, né? Eu trabalhei com backup, eu era responsável. No fim de semana você faz o backup full, é o completo. Copia tudo, o HD inteirinho. Aí na segunda-feira você vai copiar somente os arquivos que foram criados ou atualizados.
Aí de segunda até sexta você vai fazendo só esses arquivos novos, né? O que já tem, não mudou, não precisa copiar de novo. A gente chama de backup incremental. E tem que ter, pessoal, não deixa de fazer porque acidentalmente alguém deleta alguma coisa, o HD pifou e você vai perder os dados da empresa. Meu Deus do céu. Hoje em dia o patrimônio mais importante de uma empresa são os dados. Se você não conseguir restaurar um backup ou se você não tiver um backup, a empresa vai ter sérios problemas de negócios, às vezes até vai à falência. Lembra lá das Torres Gêmeas que caiu lá, aquele acidente? Teve muita empresa que foi à falência simplesmente porque não tinha os dados. Verdade. E você faz um backup só para você, especial, é você que fez. E você tem que saber como voltar esse backup. Ou seja, a máquina está lá funcionando, tudo ok. Você vai mexer. Caso a sua operação dê errado, não funcionou, sei lá, qualquer motivo. Esse hardware é muito antigo, não consegui configurar com esse Windows 11, sei lá. Dá problema, pessoal. Tudo que você pensa que vai dar certo, tem grande chance de não dar certo, viu? Vai por mim que é verdade. Então, não deu certo, falhou. E agora, hein? Você tem que voltar tudo para trás, deixar lá a máquina igualzinho, operando, funcionando, igualzinho estava antes de você pôr a mão nela. É isso mesmo que tem que ser feito. E é assim que eu trabalhei. A vida ensina, você apanha muito e tem que fazer assim. Por isso que tem que ter o backup. Então são regras básicas de metodologia de trabalho. Tem esse cara aqui, ó, ITIL. É uma padronização mundial para os analistas de suporte seguirem. Toda empresa segue. Se tiver chance de dar uma lida, acho que vai ter até uma aula sobre isso aí com outro professor, tá? Bom, já vi o cenário de reinstalação do sistema. Outro cenário de manutenção muito comum, né? Professor, Oi. deixa eu só comentar, não sei se o senhor comentou ou é a mesma coisa. Que assim, eu mexo nessa parte de formatação da minha empresa. O upgrade que você estava falando seria ele aquela reformatação que o Windows faz? Ou não? Sim. É. Porque assim, tem muita gente, assim, muitos técnicos que fazem a parte suja da formatação. Tem muita gente que eu pego máquina para formatar de cliente meu, que eles reclamam que a máquina está lenta. E a hora que você vai ver no C2 pontos, o cara reformatou em cima da máquina. Tipo, ele criou dois Windows. E muita gente faz isso e a máquina, tipo, eu vou entregar sua máquina, tipo, em 1 hora. O que ele faz? Ele formata em cima do outro Windows seu. E, tipo assim, na formatação eu gasto para fazer o backup, para fazer as coisas, eu gasto mais ou menos um dia ou um dia e meio. Na empresa eu gasto um dia e meio para fazer. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, como se diz, é um alerta, porque muitos técnicos em lojas, como eles pegam as máquinas para formatar, o Windows 10, ele dá aquela restauração de restaurar o PC que ele mesmo reformata, só que ele vai criar um outro Windows em cima do seu Windows. E acaba, tipo, você tendo dois Windows na sua máquina. E fica uma lentidão total na sua máquina. Ele não faz o processo que a gente tem que fazer, igual o senhor explicou. Fazer o backup, formatar do zero, limpar o HD. Então, não sei se o senhor chegou a comentar ou estou te ajudando a dar uma observação. Olha, eu não conheço, mas eu imagino que esses caras fizeram um upgrade, né? Aquilo que eu expliquei agora, não seria isso?
Tá sem áudio, professor. Olha, obrigado. Oi, Renato. Eu imagino que eles tenham feito o upgrade, conforme eu expliquei ali, não é isso? Porque assim, o upgrade, tipo assim, que eu entendo, o upgrade seria as atualizações. Ou isso aí também, pode. Só que esse restaurar PC eu não confio muito não, porque ele vai manter os arquivos. O Windows 10 ele faz isso, ele mantém os arquivos que você tem. Só que não fica aquela formatação igual a raiz, pode dizer, né? Que o senhor falou de fazer a cópia de backup, você põe um CD ou pendrive, formata do zero, deixa ele limpinho. Essa restauração que o Windows 10 faz, ele cria um outro Windows em cima de um Windows. Eu não sei se o Linux faz isso, porque eu nunca usei o Linux. Ah, entendi o que você falou. Tem uma opção lá no CD de instalação do Windows, restaurar o sistema, não é? Isso, ele chama lá restauração de PC. Ele faz, aí tipo lá, tem lá escrito, mantenham arquivos ou apaga tudo. Esse procedimento de apagar tudo, ele vai limpar, vai fazer do zero. Só que, tipo, a máquina vai gastar umas 2, 3 horas para formatar. É mais fácil fazer o backup e colocar o CD mesmo, que já tem o ISO já de formatação, que você vai gastar menos tempo. E ele faz um que mantém os dados. Porque tem muita gente que não quer perder os dados e acha que, como não entende, achando que vou manter o arquivo, ele vai formatar. Sim, mas ele vai criar um Windows.old. Que é o Windows.old é o que é antigo, vai ter os seus documentos, e vai ter o Windows novo que está formatado. Só que você vai ter dois Windows na máquina, um que não está processando, que o sistema operacional está parado, mas tem os seus arquivos, e tem um que tá ativo. E sua máquina, se não for uma máquina com uma qualidade boa, ela vai ficar com lentidão. Você vai ter que formatar ela de novo mais uma vez para ficar boa. Ah, entendi. Beleza, bacana. Obrigado pela explicação. Eu não conhecia. Eu só vi que tinha no menu lá recuperação. Mas legal, obrigado, Renato. Valeu, hein? Os caras querem ganhar tempo, né? E faz mal feito. É verdade. Hoje em dia não pode confiar em ninguém, né? Tá tudo assim, os comerciantes estão muito espertinhos. Verdade. É, eu acho que eu vou abordar mais uma coisa aqui. Bom, em caso de ocorrer outro cenário, né, pessoal? Aqui você está reinstalando do zero ou fazendo upgrade, por questão de mudar de versão do sistema operacional, tá? É manutenção. Um outro cenário de manutenção. Deu uma pane geral na máquina, queimou a placa-mãe, sei lá. A única coisa que sobrou foi o HD da máquina velha, onde tem os dados do seu cliente ou do seu usuário de helpdesk, né? Aí o que você tem que fazer? Você vai pegar aquele HD da máquina velha e copiar os dados dele para o HD da máquina nova, que você já deve ter uma máquina pronta lá no helpdesk, laptop, por exemplo, configurada, atualizada, anexou no domínio, está prontinha para usar. A única coisa que você tem que fazer é pegar aquele HD velho, emparelhar com a máquina nova e copiar os dados do usuário para a máquina nova e entregar para ele. Isso daí você faz em rapidinho, copiar lá uma pasta lá, document, sei lá, alguma coisa. Você vai estar com o usuário do lado, ele vai falando para você o que é os dados importantes dele. Você vai copiando na hora, dali mais ou menos 1 hora você já fez. Essa montagem eu tenho aqui, foi essa que eu fiz hoje na aula de hoje, vou mostrar para vocês. Então essa tal da máquina standby, né? A gente costuma ter essa máquina standby
Às vezes você empresta para o cliente, né, para o usuário seu e depois ele devolve, depois que consertar o hardware dele, né? Sei lá, vai que dá para consertar o hardware. Na empresa toda semana tinha alguém com esse cenário aqui, né? A máquina morreu. A única coisa que eu tenho aqui é o HD com os meus dados que eu não posso perder de jeito nenhum. Aí você olha para a pessoa, você fez backup? Ele faz aquela carinha de triste, né? Não fiz, então aprende a lição, né? Mas não se preocupe, eu vou pegar o seu HD velho e vou copiar para a máquina nova. Depois você dá uma lida aqui, um blá 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 que eu escrevi, é vivência profissional, né? Que a gente sabe que essa história se repete com todo mundo em todo lugar. Outro cenário de manutenção. Ah, eu quero adicionar mais um HD na máquina, né? Laptop não tem como, né, pessoal? Mas tem aquele HD externo também, dá para fazer. Nesses casos, você vai rodar esse procedimento dessa aula aqui. Que é o negócio? Espera aí um pouquinho só. Ah, é só a garganta que tá meio raspando. Foi decidido que você deve adicionar mais um HD no sistema, né? Um PC, um servidor corporativo, ou mesmo um laptop, né? Que não tem lugar para pôr o HD, mas você vai pôr um HD externo. Então você tem que formatar esse HD novinho que você comprou, certo? Depois vocês dão uma lida aqui. Então vamos logo montar esse hardware. Eu já montei, só vou mostrar para vocês. É o que eu estou usando hoje aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês verem direitinho. Isso aqui custa muito barato, é muito legal. É um cabo de conexão, né? Do lado direito desse cabo aqui, você pode conectar o SATA, né? Aqui nesse conectorzinho preto que está aqui em cima. Do lado de cá tem um conector IDE antigo, não usa mais, né? Porém, se tiver um HD velho aí que você queira copiar os dados, migrar os dados, você põe aqui. E aqui é IDE também antigo, são dois tamanhos de IDE, tem o grande e o pequeno. E do lado de cá, USB, olha que legal, você conecta no seu laptop, né? Foi o que eu fiz. O que mais você pode conectar do lado direito? Tá aqui, ó, um DVD, né? Não usa mais, sei lá, às vezes ainda tem, né? Um DVD que você quer acessar no seu laptop, mas o laptop já não vem mais com um drive DVD, correto? Essa caixinha aqui é muito legal, custa barato e eu tô gostando de usar. Então o que que eu fiz? Essa montagem aqui, pessoal, é da aula de hoje, ó. Olha que bonitinho. Um HD velho aqui, ó. IDE. É o padrão antigo, né? Aqui dá para ver aqui em cima, ó, tá vendo? O conector SATA dá para pôr também. Como é IDE, o padrão antigo, tem a fonte de alimentação, né, dele, que vem junto com essa caixinha que eu comprei aí. Padrão antigo, tá vendo aqui? Mas tem também o adaptador de alimentação do padrão SATA, moderninho, tá? É isso que eu liguei aqui em casa. Conecta na USB aqui, ó, tá vendo? E funciona. Qual é a outra opção que você tem para fazer a mesma coisa da aula de hoje? Ah, eu tenho um desktop, né? Um computador tipo torre.
Aí você instala o HD lá dentro mesmo, é bem mais simples, né? Melhor. Só que eu tenho um laptop e eu preferi fazer aqui desse jeito. Já está no próprio laptop que eu dou aula mesmo. O barramento USB, ele é muito legal, ele é plug and play, o que seja. Qualquer coisa que você conectar no USB, Windows ou Linux, ele vai sentir, ele vai identificar na hora. Aí ele conversa com o dispositivo, né? Pode ser HD, filmadora, mouse, teclado. Oi, bom dia, quem é você? Ah, eu sou um teclado. O meu modelo é tal, o fabricante é tal. Aí o Windows, por este código, ele já sabe, ele já tem lá dentro o driver, né? É um software que é usado para operar o teclado. E ele já reconhece e se autoconfigura. É o plug and play. Aqui no caso, ele também já reconheceu o HD na hora. Olha que maravilha, que modernidade é fantástica, né? Plug and play. Antigamente as coisas não eram assim não, pessoal. Você ficava às vezes quase que o dia inteiro para configurar um HD na máquina. Tinha que procurar o driver, instalar, tinha que configurar endereço de acesso à memória, interrupção, era muito chato. Bom, conectei o hardware, não tem segredo. Que mais? Agora a parte mais teórica, né, da tecnologia, né? Você tem que tomar algumas decisões antes da gente começar a trabalhar. Quais seriam? Vai ser usada MBR ou GPT? O seu sistema tem BIOS ou a placa-mãe sua é UEFI? O disco vai ser usado para dados ou para instalação de sistema operacional? Como vai ser o layout do particionamento? Todas essas decisões você tem que tomar antes de mexer no HD. Não é trabalhar no escuro não, tem que planejar. Lembra que eu falei lá em cima? Planeja o seu trabalho, pede para alguém revisar, né? Então, a primeira pergunta, MBR ou GPT? Bom, para começar, o que é MBR? O que é GPT? Eu gosto de participação. Vai lá, mais um desafio aqui, ó. O que é MBR ou GPT? Tá aberto o microfone, o chat, por favor, pessoal. Professor, é o estilo de reparticionamento, né, do disco, mas eu não sei a diferença entre os dois, eu não lembro agora. Muito bem, obrigado, Leandro. É isso mesmo, tá certinha a resposta. São padrões tecnológicos, né? Que mudou, né, pessoal? Agora você tem que saber os dois. Nós estamos aqui na fase de transição entre MBR e GPT. Pode ser que a máquina que você vai trabalhar é MBR ou pode ser que seja GPT. E como é que eu vou descobrir isso, professor? Vou explicar primeiro o que é MBR e o que é GPT. Pessoal, eu vou explicar bem por alto, bem assim, simplório mesmo, né? Depois, se vocês quiserem ver a história toda da evolução tecnológica, os detalhes assim, veja lá no último slide, tem as referências, eu pus lá onde que eu estudei, né? Não penso que eu já sei tudo, não. Antes da aula eu estudo, ensaio, decoro, depois que eu falo, né? Mas MBR significa Master Boot Record, registro de boot, master. O que quer dizer master? Não, é aqui, eu sou o principal, você tem que passar por mim. É o boot record. Então, todo HD,
no primeiro endereço lógico dele, né? A gente chama de LBA, Logical Block Address. O sistema operacional, ele enxerga esses endereços lógicos. Para ele, para o Windows, ele tem o LBA 0 até 1 milhão. Ele dá a ordem dele, ó, me grava no LBA 0. Não, esse aqui não pode porque aqui tem o MBR, o Master Boot Record. Ah, então me grava aí no LBA, né, no endereço lógico 10. Aí o HD grava, é assim que funciona. Então, o primeiro LBA, o primeiro bloco lógico, é reservado para o MBR. Isso aqui enxerga como se fosse uma estrutura de dados, né? Uma tabelinha, uma organização lá, tem várias informações lá dentro, né? É um banco de dados que está lá. Quais informações tem no MBR? Pessoal, tá tudo aqui a formatação. Primeira coisa é um apontador, né? Tá indicando qual é o bloco aonde começa o seu Windows. Ah, tá dando boot, a BIOS, né? Que dá o boot, né? Ela que executa o boot. Ela procura o MBR, consulta e acha o endereço onde é que está gravado o seu Windows. Vai lá e começa a carregar o Windows, aí dá o boot. Isso é uma das informações. Tem muito mais coisa lá dentro, né, pessoal? O que tem lá, por exemplo? Você tem um HD, o que é fisicamente, mecanicamente? É uma estrutura mecânica. Tem vários pratos, né? Vários discos que giram no eixo, né? Cada prato tem uma face. Logicamente, ele é dividido em trilhas, setores. Toda essa parte física, o Windows não quer nem saber, não quer saber de mexer com isso. Isso aí é responsabilidade do próprio HD. Tem uma plaquinha lá de eletrônica lá, controladora, tem o BIOS, que vai converter esses endereços físicos em o que? LBA, endereços lógicos, né? Então tem uma tabela que está dizendo assim, ó, LBA 0 está no disco 0, trilha 0, setor 0. Por exemplo, ele vai mapear, vai relacionar o físico com o lógico. É isso que é formatar o HD, né? Criar essa tabela de mapeamento entre lógico e físico. Então, tudo que era cabeça, cilindro, setor, trilha, se transformou simplesmente em endereços lógicos sequenciais. Vai do 0 até 1 milhão, por exemplo. Logical Block Address, endereço lógico de bloco. Bloco é como que o mecanismo lê e grava. Cada vez que ele lê ou grava um bloco, né? Então é isso, pessoal. Só que o padrão tecnológico mudou. Agora você não chama mais de MBR, você chama de GPT. Blá blá blá, Partition Table. Tem lá, pessoal, por favor, dá uma lida. Tem um link lá no último slide. Eu não vou ter tempo de explicar. É a mesma função, né? Tanto o MBR como o GPT. A diferença é o quê? MBR é o padrão antigo, não é padronizado, né? Quer dizer, aliás, é padrão, mas não é padronizado. Falei errado. É o modelo antigo e não é muito bem padronizado, né? E ele está ligado com a BIOS. O que é o BIOS? É o Basic Input Output System. É o seguinte, pessoal, quando você liga a máquina, né, a placa-mãe tem lá um software
que a gente chama de firmware. Firmware, vou escrever aqui. Firmware é um software básico, né? Ele vem gravado no hardware. Ele não pode ser modificado, já vem da fábrica. E é ele que opera o hardware. Ele auxilia o Windows ou Linux a operar o hardware. Ele conhece tudo sobre o seu HD. E entre outras coisas, tem configuração de relógio, né? Data e hora do sistema. Ele sabe todos os HDs que tem, pendrive, DVD. Conhece qual é o seu processador. Ele sabe a temperatura do seu processador, um monte de coisa. E o sistema operacional trabalha em parceria com o BIOS. Quando você liga a máquina, a única coisa que você tem é o BIOS, tá? O que ele faz? Ele vai fazer o autoteste, ele vai testar todo o hardware, né? Você vê que fica piscando o teclado, testa a memória, testa display, tudo. Depois é que ele vai procurar no MBR ou no GPT o endereço de onde está o seu sistema operacional, tá? E porque então o padrão mudou, né? Agora, se você quiser comprar uma máquina nova, vai vir tudo assim com GPT. E também não existe mais o BIOS, existe o outro substituto, ele se chama UEFI. O EFI está associado com GPT, padrão novo. MBR está associado com BIOS, padrões antigos. Pessoal, tudo funciona muito bem, tá? Só que você tem que tomar decisão. Na hora de formatar, é simples. Primeira coisa que você tem que saber, consultar e ter certeza. Essa máquina aqui tem uma placa-mãe. E o que ela tem? Ela tem BIOS ou ela tem UEFI, que é o firmware? É fácil, você dá o boot na máquina e dá uma navegada lá no BIOS ou no UEFI, você vai descobrir rapidamente o que a máquina tem. Bom, se ela tem UEFI, você vai ter que formatar com a opção GPT. Simples, é só isso, pessoal. E por que o padrão mudou? Tem um blá 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 aqui, depois você lê, ó, por favor. Para acomodar a tecnologia mais moderna de HD. E é isso. Depois você dá uma lida, tudo que eu já falei está escrito aqui, eu vou pular, tá? Vamos logo trabalhar, mãos na massa. Ah, outra decisão, né? Esse HD que você está formatando, ele vai ser usado para quê? Para instalação de sistema operacional? Não, professor, eu só quero salvar dados mesmo. Dados de usuário, não tem sistema operacional. O sistema operacional vai ficar num outro HD. Ah, bacana. Ou então, professor, as duas coisas. Vai ter sistema operacional e também vai ter dados. Agora eu vou dar um aviso importante para todos. Neste caso, você tem que criar no mínimo duas partições. Uma separadinho só para o sistema operacional e a outra só para dados de usuário. Por quê? Quando você for rodar o programa de instalação, ele vai perguntar para você: olha, aonde é que você quer pôr o Windows ou Linux? Você vai dizer, ó, tem essa partição aqui que já foi reservada para você. Porque ele vai reformatar e vai instalar lá. A outra partição de usuário, ele não vai mexer, vai ser preservada. Legal, né? Mas se você não souber disso, você põe tudo numa partição só.
misturado. Dados de usuário com sistema operacional. Na hora que você for reinstalar, reformatar, você vai apagar os dados de usuário, né? É só isso, pessoal. Agora vem aqui uma parte técnica, né? Presta bem atenção, vocês nunca mais vão ter dúvida. Só que todo mundo fica meio perdido na hora de formatar. O que é uma partição primária? O que é uma partição estendida? Né? Vou explicar. Partição primária é aonde fica o sistema operacional. Ou não, né? Você pode usar a partição primária para dados, não tem problema. Só que se você for usar como disco de partição de sistema, tem que ser partição primária, tá? E partição estendida, o que é? Partição estendida só pode pôr dados de usuário lá, não pode pôr sistema operacional. Essa é a diferença entre uma e outra. Bacana. Você pode pegar um HD, criar até 4 partições primárias, no máximo. Isso quer dizer o quê? Se eu quiser pôr 4 sistemas operacionais, eu posso? Sim, bacana, né? Eu quero ter 2. Windows numa partição primária, uma outra partição primária eu quero ter Linux. Ótimo! Você vai dar o boot, aí o sistema vai mostrar para você um menu. O que você quer hoje? Você quer Linux ou você quer Windows? Você escolhe e ele dá o boot alternativo, né? Opcional. E dá para pôr até 4, tá? Eu quero pôr uma partição primária para sistema, outra partição primária para dados. Ótimo, pode pôr. Professor, Oi. sobre esse limite, dá para colocar até 4 partições primárias no MBR, né? No GPT, o limite é 128 no Windows. Sério? Não sabia. Sim, Olha que legal. né? O limite de 4 partições é apenas no MBR, no estilo de particionamento MBR. Legal, muito obrigado, Leandro. Olha, estou aprendendo. Eu confesso para vocês que eu nunca vi GPT na minha vida, viu? Mas muito obrigado, viu? Esclarecedor. E a partição estendida, você só pode criar uma, né? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo, Leandro? Partições estendidas, eu não sei, professor. Eu sei que partição primária, no MBR o limite é 4, e no GPT você pode criar até 128. Que legal. Esse negócio de partição estendida é um pouco mais complicado, viu? Eu li aqui no meu site que você só pode criar uma. E aí, como que subdivide isso então, né? Você tem que criar partições lógicas lá dentro. Aí o que aconteceu? Eu fui tentar fazer isso com o GPT, não pode, o GPT não aceita criar partições lógicas. Eu documentei tudo aí na aula, tá? E baseado nisso que você falou aí, Leandro, então a gente não precisa mais de partição estendida. Eu acho que isso aí tudo é coisa do MBR. Porém, eu consegui criar aqui uma partição estendida, mas aí na hora de criar a partição lógica eu não consegui, porque o meu aqui é GPT. Eu falei, já me enchi desse negócio de estendida, eu vou criar tudo primária mesmo, né? Então, agora com essa notícia sua aí, é tudo primária, esquece esse negócio de estendida. Mas eu tenho que explicar para vocês. Se você criar uma partição estendida, ela só vai comportar dados comuns, não pode pôr sistema operacional. E além disso, você tem que subdividir ela em unidades lógicas. Nas unidades lógicas é que você vai criar os sistemas de arquivos, tá? Tem uma figura aqui que ilustra bem o layout típico, né? Aí, ó, formatei um HD.
Se for instalar sistema operacional, tem que ter pelo menos uma partição primária. E você pode criar uma partição estendida, mas aí você é obrigado a subdividir essa partição estendida em unidades lógicas, e é aqui aí sim que você vai criar os sistemas de arquivo, tá? Tenha isso em mente, como que é o layout do HD, né? Você tem que saber também, vou instalar Linux. Quanto que o Linux ocupa para o sistema operacional? Vou instalar o Windows. Quanto é que o Windows 11 vai ocupar para o sistema operacional? Joga alto, né? Ocupa 50 GB. Põe 100 GB para ele, tá? Sempre deixa uma folga bem generosa lá. Bom, pessoal, vamos começar a trabalhar então. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer um login com privilégios de administrador. Eu estou aqui no Windows, né? E usar o prompt linha de comando. É aquele CMD, né? Do DOS prompt. É isso que eu fiz. Eu tenho aqui um ícone, né? No meu área de trabalho. Clica o botão direito do mouse nesse ícone. Eu não tenho ícone, professor. Vai no menu do Windows, acessórios, procura lá, DOS Prompt, CMD. Clica com o botão direito do mouse nele. Vai aparecer esse menu que está do lado aqui, ó. Aí você escolhe a opção executar como administrador. Então vamos lá. Vou fazer agora, tá? Pessoal, eu vou seguindo os slides, e a minha telinha, que vai ser essa aqui que vocês estão vendo, eu vou mostrar para vocês, tá? Então tem aqui o meu prompt, botão direito do mouse, executar como administrador. Vou pôr a senha aqui. E vai abrir aquela janelinha que a gente vai trabalhar até o fim da aula agora, né? Bom, primeira coisa, vocês estão vendo aí a janelinha, né? Letrinha verde, fundo preto. Tá vendo, Leandro? Sim, professor. Obrigado. Então você vai chamar o utilitário, né, que faz o particionamento, é o disk_part. Já está acionando aquele HD, igual eu mostrei na foto para vocês. Eu pluguei no meu USB, reconheceu. E o disk_part, ele é muito fácil de usar, pessoal. Se você esqueceu algum comando, é só dar o help. O help dele é muito fácil de usar também. Eu vou explicando conforme eu uso aqui, né? Tem um comandinho aqui, chamado list. Então você põe lá help list. Quais as opções do comando list? Você pode listar um disco, pode listar uma partição, um volume, aqui é volume lógico, né? Aquele caso que eu falei. E esse V disco, eu nem sei o que é esse negócio aqui, se falar a verdade para vocês. Então vamos fazer aqui o list disk. Vai listar todos os discos da minha máquina. Olha que bonitinho. Tem dois. Tá vendo aqui, ó? Esse grandão aqui, ó, 931 GB, 1 TB que tá no meu laptop. Ele é GPT, ó. Tá vendo o asterisco aqui, ó? Então, agora se eu quiser
dar o boot nesse sistema com MBR não vai ser possível. Porque já veio de fábrica assim, ele está me dizendo que ele é um GPT, já quando eu comprei já veio assim, tá? Tem um outro HD lá, que é um HDzinho velho que eu catei nas minhas coisas aqui, ó, de 40 GB, e fiz essa gambiarra danada aqui, que eu mostrei a foto. Ele já reconheceu aqui, ó, um HDzinho, 37 GB. É esse que eu vou mexer. Pessoal, toma muito cuidado aqui. Você está como administrador, você tem privilégio para fazer tudo. Se você falar para o Windows, olha, se suicida aí, vai, ele se mata, viu? Você fica sem máquina assim em 1 segundo. Cuidado para não fazer besteira, é muito perigoso esse negócio aqui. Primeira coisa, selecionar qual disco você quer mexer. Então você dá lá o select, né? Select disk. E o númerozinho dele, 1. É isso que eu quero, né? Agora eu vou dar lá list disk novamente. Tá vendo um asterisco aqui do lado? Aqui no disco 1. Ele está dizendo, ó, é esse disco que você está trabalhando agora. Todo comando que você der vai ser aplicado nesse disco. Ah, então eu quero listar as partições desse disco. List partition. Ó, tem uma partição lá primária. É a partição 1. Esse eu criei na aula passada, que eu dou aula de laboratório de hardware para o pessoal da manhã também, né? Dei essa aula de sexta de manhã. Mas eu quero fazer tudo de novo. Vamos remover essa partition aí. E como é o comando? É o delete. Você não sabe como funciona? Põe lá help delete. Olha como ele é bem fácil de usar. Ele tem o help. Você pode deletar uma partição, pode deletar um volume e pode deletar um disco. Eu vou deletar uma partição, que eu quero fazer tudo de novo para vocês, né? Eu não preciso delete partition. Ah, não, não é assim não, pessoal. Você tem que selecionar a partição. Ó, vou dar lá um help select. O que você pode escolher? Um disco, uma partição, um volume. E esse vdisc que eu não sei o que é. Então você põe lá select partition 1. É aquela que foi listada lá, ó. Selecionou. List partition. Faz tudo com muita atenção, viu, pessoal? Planeja antes. Não vai em voo cego não, que costuma dar problema. Olha aqui que bonitinho, tem um asterisco dizendo, olha, é esta partição que você está trabalhando. Todo comando que você der vai ser aplicado nesta partição. Talvez tenha mais partições aí, seriam listados na linha de baixo, tá? Agora sim, delete partition. Você viu que rápido que é? Ele obedece você rapidinho. E se tivesse coisa lá? Ah, perdeu o Playboy. Não tem como voltar, viu? Cuidado. List partition. Não vai aparecer nada. Não há partições no disco para mostrar. Então agora o que eu quero fazer? Criar partições, né? Eu vou criar aquela que eu gosto mais, primária, né? De agora em diante, depois que o Leandro falou aí, eu só vou trabalhar com primária. Se for MBR, 4 partições tá bom, né, Leandro? Vamos usar sempre primária, que só estendida, eu nunca gostei dela, né? Então você põe lá, help create partition.
Olha quantas opções o comando create partition tem. Você pode criar uma partição estendida. Você pode criar uma partição, um volume lógico, né? Aqui, unidade lógica. Que ela fica dentro da partição estendida. Você pode criar uma partição primária, é isso que eu quero, tá? Essa partição EFI e EMSR eu não sei o que é. Bom, você quer ver mais detalhes de help create partition primary. Eu sempre dou help e depois eu executo o comando, tá? Ele fala tudo para você. Olha quanta explicação tem. Olha aqui, ó. Que legal que é. Tô gostando. Eu não gostava de Microsoft. Agora que tem linha de comando aqui, eu tô gostando. As opções aqui, ó, é Create Partition Primary e as opções vêm em seguida. O tamanho, né, o size. Você põe um número aqui, ó. Esse número, pessoal, é vezes 1000, né? Eu quero 30 GB. Você põe lá 30.000, porque o tamanho vem em megabytes. Tá aqui, ó, megabytes, tá? Offset, ID, isso aqui eu nem sei o que é, vou pular, tá? Esse GUID é para você especificar se ele vai ser GPT ou MBR. Ele vai criar uma tabelinha no primeiro bloco lógico, uma estrutura de dados com informações sobre o HD. É ali que vai fazer o mapeamento de lógico para físico. Ele vai criar endereços lógicos associados com endereços físicos. O que é um endereço físico? Qual é o disco que está? Qual é a face do disco? Qual é a trilha? Qual é o setor? É coisa mecânica, né? E aí você pega esse endereço físico e fala, ó, aqui vai ficar o bloco lógico número 0 ou número 1 milhão. Vai fazer um mapeamento, uma tabela enorme que vai ficar lá. Tem a tabela de particionamento, tem o endereço de onde que está o Windows, né? O Linux, o MBR ou o GPT, né? Tem todas essas informações. Então vamos fazer aqui. Eu vou dizer assim, ó, Create Partition Primary. Qual é o tamanho? Se você não falar nada, ele pega o disco inteiro, simplifica a sua vida, né? Eu vou criar duas aqui só por farra, né? Só para mostrar para vocês. Mas eu gosto sempre das coisas mais fáceis. Eu faria assim, só isso, ó. Cria uma partição só, o disco inteiro, tudo default, não quero mexer em nada. Pessoal, vou dar um conselho para vocês, vivência profissional. Tudo que for default, que já estiver pré-configurado de fábrica, não mexe, deixa lá, já veio otimizado, tá? Quanto mais você mexe, mais problema aparece. Mexi, funcionou, eu acho que é melhor. Legal. Daqui 3 meses vai aparecer um problema para você e você vai falar, nossa, não devia ter mexido, né? É isso. Funciona, funciona. Mas não é otimizado, né? Eu não gosto de mexer em nada. Eu vou criar duas. Vou por lá, Create Partition Primary. Size igual, multiplica por 1000, né? Eu quero 10 gigabytes, por exemplo. 10, 1, 2, 3. Pronto. Peraí. Vamos primeiro listar, dar um help, seja precavido, né? List disk. Eu estou no disco 1, é esse. List partition.
Não tem nada. Então vou lá, create partition primary size. Tem que ser igual, tem que ser grudado aqui, senão não funciona, viu, pessoal? Prime faltou o R. R? R na palavra Prime. Obrigado. Olha que rapidez. Criou com êxito. List partition. Ele criou, só tem uma e ele já selecionou para mim, né? Tá lá no asterisco aqui, tá vendo? Né? Bacana. 9 gigabytes, né? List disk. Ele ainda fala para mim, ó, que bonitinho, ó. 27 GB livre, posso criar mais uma de 27 GB. Bom, pessoal, para simplificar, se você fala para ele create partition primary size igual a 27 GB, não faça isso, porque fica um restinho lá que ele não pegou, nunca dá exato. Você não fala nada, ele pega tudo para você, melhor, né? Então põe assim, ó, create partition primary, só, não vou falar mais nada. Olha que legal, ele é esperto, né? List partition. Olha lá, viu que legal? Dividi em dois o disco, um de 9 GB, sei lá, faz de conta que eu vou pôr o sistema operacional, não vai caber, né? Mas é só aula mesmo, né? E partição 2. Ele automaticamente selecionou para mim aqui, ó, partição 2. Mas eu não quero, eu quero a 1. Então eu vou lá, select partition 1. List partition. Tá na 1. Bom, o que tem que fazer agora? Agora é que você vai formatar. Help format. Sempre dá o help, ensaia, aprende como que é, depois você executa. Dá o select, olha, é muito importante. Se você selecionar o disco 0, você vai matar o Windows assim em questão de segundos. Vai ficar na mão, hein, professor? Help format. Vocês pensam que eu sei tudo? Eu não sei, eu tenho que ver o help, tenho que estudar antes, para depois dar aula para vocês. Isso daqui eu fiz ontem. Ó, o format, você fala qual é o tipo de sistema de arquivo, file system, igual NTFS. Pessoal, no Windows, a única coisa que presta é NTFS. O FAT32, FAT16, é bom, teve os seus dias de glória. Eu não estou dizendo que não é bom, mas hoje em dia não serve mais, né? É tudo NTFS se for Windows, tá bom? Não se usa mais nada além disso. Inclusive, se você nem precisa falar, ele já põe para você, ó. Você não fala qual é a opção de File System, ele vai pôr NTFS para você. Aqui é interessante, Label. Então, nome para o disco, né? Entre aspas. E outra opção, Quick. O Quick, o que é? Ele só mapeia o mecanismo, né? O endereço físico. Cria tabelinha, não faz mais nada. Se você não pôr o Quick, o que ele vai fazer? Ele mapeia, depois ele vai testar um por um dos endereços físicos. Ele grava alguma coisa, em seguida lê. Para testar, né? Esse é o recomendado, viu, pessoal? Aqui eu não vou fazer, porque é aula mesmo, né? Senão vai demorar muito.
E tem o tal do compress, eu não gosto disso, eu nunca gostei desse compress, viu? O que que ele faz? Tudo que ele grava comprimido. Tudo que ele lê, ele tem que descomprimir para depois mostrar. Olha o tempo de processamento que vai gastar, vai afetar o desempenho. Antigamente, que tinha aqueles HDzinho pequenininho, né? Que tinha problema de espaço em disco. Hoje em dia não, né? Os HDs estão baratos. Põe lá 500, 1 terabyte. É o padrãozão, agora é 1 terabyte. E não vai ter problema de faltar espaço em disco, né? Não usa não. Você usa aqui, não usa nem Quick nem Compress, tá? Por default ele vai fazer o teste de leitura e gravação e não vai pôr o Compress, né? Esse aqui de baixo eu não sei o que é. Depois você dá uma lida, tá tudo explicadinho aqui. Tem o Duplicate. Duplicate é para segurança, né? Eu acho que ele duplica o metadados. O que que é metadados? Eu acho que é o GPT dele, por segurança, se corromper, né? Não sei. File System. Quais são as opções? Só por farra eu vou criar um FAT32 aqui. Só como exemplo, né, pessoal? Vamos supor que você está formatando um pendrive. É aqui a mesma coisa. Ah, mas veio um aluno lá e me falou, é um pendrive para jogos, tem que ser FAT. Aí você vai usar FAT aqui, ó. Especifica tipo de sistema de arquivos. Se você não fala nada, o sistema vai entender que você quer o default, né? E qual é o default? O que que ele vai assumir? Use o comando file systems. Ele vai explicar para você. Então vamos lá. File systems. Quais os sistemas de arquivos suportados por este meu Windows aqui? Olha quanta documentação, pessoal, para ler. Você não vai ficar na mão, né? Não, tá aqui, cadê? Tá aqui, ó. O que é RAW? RAW é grosseiro, é bruto, do jeito que nasceu, né? Peladão. Isso aqui usa muito, viu, pessoal? Formatar RAW, quer dizer, não vou formatar, não vou fazer nada, mas eu acho que ele deve rodar aquele teste que eu falei para vocês só e largar o negócio lá. Por que que usa RAW? Banco de dados, né? O sistema gerenciador de banco de dados. Eu acho que vocês vão ter aula ainda de banco de dados. É grande, ele cuida de tudo. Para salvar um banco de dados, o sistema gerenciador de banco de dados, né? Ele gosta do RAW. Por quê? Ele vai formatar do jeito dele. E é muito mais rápido, né? Desempenho muito melhor. Se você for usar uma partição e for entregar ela para o banco de dados, deixa como RAW, é muito melhor. Que mais que usa RAW? Lembra lá do arquivo de troca ou swap, ou despejo de memória, ou paginação, todos esses nomes aí é tudo a mesma coisa. É RAW também, porque o sistema operacional vai usar aquele espaço do jeito que ele quiser, não precisa ter sistema de arquivos. Ó, pode ser NTFS. Lembra que eu falei para vocês, ó, padrão. Esse padrão aqui quer dizer que o bloco dele é 4096. O default é NTFS, tá? O padrão que ele vai assumir é FAT32, tá vendo aqui, ó?
Se eu não falar nada, ele vai criar FAT32. Se eu quiser NTFS, eu tenho que dizer. Este FAT é um outro sistema ainda. É o seguinte, pessoal. Começou com FAT16, mudou para FAT32, depois veio EXFAT, é o Extended FAT. É um outro sistema de arquivos que melhor que FAT32, tá? Mas o bom mesmo é esse cara aqui, ó, NTFS. Só por farra eu vou usar esse padrão aqui, ó, FAT32. Se eu não falar nada, ele vai assumir, certo? Então vou dar lá list partition. Essa primeira aqui eu vou pôr que eu quero FAT32. Eu costumo deixar aberto mesmo. Eu gosto de interagir, já que não é presencial, né? Mas beleza. Obrigado por avisar, Leandro. Atrapalha aí na visualização? Não, professor, não era pra você não, era um aluno aí que tava com a webcam. Obrigado por avisar. Tá. Tô vendo no chat aqui se tem alguma pergunta. Acho que vocês estão conversando entre vocês. Acho que não é pergunta, não. Eu coloquei um SSD na minha máquina. Agora mostra 2. Instalação do Windows. Quando inicia. O HD não ficou formatado direito. Aí precisa analisar. Eu não sei mexer nisso, não. O SSD é o mesmo procedimento aqui de formatação, tá? Não muda nada. Tá. Legal. Então vamos em frente. Vou dar uma formatada aqui na partição 1 aqui, tá? Help Format. Aqui ele fala tudo blá 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 lá em cima e aqui ele te dá um exemplo, né? Então eu vou pôr assim, List Partition. Quero selecionar primeiro para depois formatar, né? Sempre presta atenção nisso, pessoal. Você não vai formatar a partição errada. Qual que está com o asterisco aí? É a número 1. Então vamos formatar a partição 1. É format. Não preciso falar qual é a partição. Não preciso falar qual é o sistema de arquivo. Eu quero que ele assuma FAT. Vou pôr lá label igual, entre aspas, né? Lab de hardware. Noite, né? Noite FAT. Eu tô pondo aqui só por farra, mas eu acho que ele fala depois se é FAT o que que é. Só isso tá bom. Olha lá, tá formatando. Ei, caramba, eu não falei. Quick, ele vai demorar. É só 9 GB. E eu não tenho tempo para isso não. O que que eu faço aqui? Se eu cancelar, vai dar problema? Risquei. Cancelei, ó. Não faça isso, pessoal. Eu dei um Ctrl C aqui. Select disk 1. List partition.
Format, select, partition 1, format, não dá, help format, não preciso falar, vou por lá, label, igual, lab, hardware, noite, FAT 32, quick. Ele só vai mapear, não vai ficar testando, tá? Errei aqui, é label. Acesso negado. Olha a besteira. Tem que fazer tudo de novo aqui, ó. Vamos lá. Eu saí dele, ele tá pedindo de novo permissões de administrador. Vamos fazer já. Disk part. List disk. Select disk 1. List partition. Select partition 2, né? Não, 1. É o menorzinho. Format. Label igual. Lab, hardware. Manhã, noite. FAT 32. Quick. Ih, deu acesso negado. Acho que é porque eu interrompi, né? Não deveria fazer isso. Delete partition. Override. Acho que ele tá na cabecinha dele como pendente lá que tá formatando, né? Eu dei um Ctrl C. Foi isso. Isso, excluiu. Vou criar de novo. Create partition. Help create partition. Create partition. Primary. Vou ver o disco aqui, peraí. List disk. List partition. Create partition. Primary. List partition. Legal. Format. Label. Igual. Lab. Hardware. Noite. FAT 32. Quick. Taca fogo. Vamos lá. Faz aí. Rótulo inválido. Vamos pôr só pequenininho aqui.
Lab Hardware. Ah lá, funcionou, foi bem mais rápido, né? List Partition. Bom, pessoal, tá feito. O que falta agora para eu montar esse sistema de arquivos para ele aparecer lá no meu Windows bonitinho? A única coisa que falta é atribuir uma letrinha para ele, né? É o assign letter igual. Dá uma letra aí. Vou pôr um W aqui, tá? Olha que bonitinho. Ele já abre para mim o gerenciador de arquivos, ó. A letra W, tá vendo que eu atribuí? E tá disponível para gravar arquivos. Se eu quiser fazer um backup do meu das minhas pastas aqui, né? Tá pronto para fazer o backup. E ele é tipo de file system FAT32. Vamos criar um outro aqui. Agora NTFS, tá? Será que tem algum jeito de listar qual é o tipo de file system aqui? Bom, depois eu vejo. Vamos lá, select partition 2. List partition. Ó, o asterisco está aqui na 2. Que agora eu vou mexer nesse cara aqui de 27 GB, tá? Ele está falando aqui o que é deslocamento. Em inglês chamado offset. É a posição sequencial, né? Você tem o primeiro bloco lógico. Tá vendo aqui, ó? 1 mega. Eu acredito que seja reservado para salvar lá o tal do GPT, né? O primeiro bloco é reservado. Então ele começou a gravar esse file system depois do primeiro bloco. E o outro partição, outro file system aqui de 27 GB, ele tem um deslocamento de 9 GB. Por quê? Está reservado para a primeira partição de 9 GB aqui, tá vendo? É isso. Então selecionei a partição 2, está aqui o asterisco. Vou criar um outro file system aqui. Criei format. Agora eu vou ter que especificar, porque eu quero NTFS. NTFS. Label igual NTFS. Tá bom assim. Quick. Não esquece do quick. Quer dizer, esqueça, porque ele tem que fazer o teste, né? Você vai usar ele de verdade. Faz o teste de leitura escrita, demora mais, só que tem que fazer mesmo, viu? Olha lá, tá fazendo. Ele só vai mapear, não vai testar. O que falta agora? Última coisa. Atribuir uma letra, né? Para aparecer lá no Windows. Assign letter igual. Vou pôr a letra V. Olha lá, abriu mais um. Então já tenho aqui, como se fosse um pendrive, né? Eu conectei lá no USB, ele já monta automaticamente. E cuidado, né, pessoal? Quando for desmontar, for arrancar lá o USB, lá o conector USB, você tem que vir aqui, ó. Não sei se dá para ver na minha máquina. Ó. Remover hardware, ejetar. Aparece os dois aqui, ó, NTFS e LabHD. Vou pôr aqui o NTFS. Ah, tá fantasminha, não deixa. Por quê?
É lógico que você quer ejetar o hardware inteiro, vai arrancar os dois de uma vez aqui, né? Então você tem que clicar aqui em cima. Olha lá, ele desmontou, né? O Windows não enxerga mais esse HD e eu posso arrancar lá, desligar ele com segurança. Por que tem que fazer isso? Vai que ele está gravando os dados e você arranca o fio ali de repente. Vai corromper os dados, não é verdade? Pessoal, eu deixei do lado aqui essas telinhas, mas vamos dar uma passada aqui para ver se eu não esqueci nada. Foi exatamente o que eu fiz, né? Tela por tela, olha na tela de verdade, não é mesmo? Tem uma observação que eu pus aqui, que na aula passada eu fiz coisa errada. Mas eu fiz de propósito, eu sabia o que eu estava fazendo. Aliás, quando você for mexer nesse cara aqui, você não pode fazer coisa errada, senão você vai pagar caro por isso. Planeja, pensa, tenha certeza do que você está fazendo, viu? Professor, Oi, desculpa interromper. É que a outra aula já iniciou. sério? Sério. Até que horas vai essa aula aqui? Acho que era até 30, 9h30. Ai, me desculpa todo mundo, eu dei mancada. Mas acabou mesmo, viu? Obrigado, João Carlos. Tchau É para que tava vocês, obrigado, viu? É que tava empolgada a aula. Quando vai, nem vê o tempo passar. Ai, desculpa. Mas Tá? gostei muito da aula. Essa aula eu caprichei porque eu gosto de mexer com hardware. Obrigado pela Tá participação. aprendendo mais. Obrigado, amigo. Boa aula para vocês. Desculpa atrapalhar, hein? Professor, bom final de semana. Até mais. Igualmente, amigo. Curte aí.